Hora de falar sobre o São Paulo, que conseguiu, enfim, reduzir em parte sua dívida bancária. São Paulo tem hoje como um dos seus grandes problemas a enorme quantidade de dinheiro devida a bancos, que causam juros extraordinários. Pois bem, no primeiro semestre de 2025, São Paulo conseguiu reduzir em 16,7% seu endividamento com bancos. Os números constam no relatório gerencial do FIDIC. FIDIC é um fundo criado pelo São Paulo e que ajudou demais na redução dessa dívida bancária, até porque o São Paulo já captou cerca de 135 milhões de reais e parte dessa grana foi justamente para a quitação dessas pendências bancárias. O passivo do São Paulo caiu de 259 milhões de reais para 215 milhões de reais e a expectativa de nova redução até o fim da temporada com a captação de mais dinheiro via FIDIC. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante no campo político. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor desde o primeiro dia de Júlio Casares, não será o candidato à presidência pela situação. Eleição marcada apenas para dezembro do ano que vem, mas já começaram todas as movimentações e tratativas sobre o tema. Belmonte tinha o objetivo de se tornar o presidente do São Paulo, sucedendo Júlio Casares. Isso está descartado. Relação entre Belmonte e Casares cada dia pior. Há um distanciamento grande entre o que é feito no Morumbi e o que é feito na Barra Funda. Não dá, inclusive, para descartar que o Carlos Belmonte não fique até o fim do mandato do Júlio como diretor de futebol. Nessa sexta-feira, o presidente do Tricolor se reuniu com conselheiros de duas chapas para conversar a respeito dos rumos da política. Ele pediu para que se evitasse falar sobre eleição, sobre política, sobre conchavos e acordos. A ideia é que esse assunto venha à tona apenas a partir do fim do primeiro trimestre de 2026, quando vão restar mais ou menos 9 meses até a eleição. O Júlio entende que todo esse processo pode prejudicar o departamento de futebol, mas ficou combinado entre todos os participantes dessa reunião na sexta-feira que Belmonte é carta fora do baralho. Vamos ver como é que o diretor de futebol se sai ou responde a essa decisão. Quando o Júlio é eleito e o Carlos Belmonte lhe garante muitos votos, existia a expectativa de que o Belmonte fosse o sucessor natural dele. Aí você deve estar se perguntando, Nicola, mas quem deve ser o candidato do Júlio? Está absolutamente indefinido. Mara Casares, ex-mulher do Júlio, Outen Aires de Abreu, presidente do conselho, e Márcio Carlomagno são alguns dos nomes especulados sem confirmação. Hora de falar sobre São Paulo. É verdade que o projeto de Cotia, aquele fundo que vai captar dinheiro, corre o risco de ser reprovado no Conselho Deliberativo? Essa especulação começou a ganhar força nas últimas horas nas redes sociais de torcedores do São Paulo. Queria trazer uma informação contrária. Júlio Casares se reuniu com líderes de grupos que o apoiam para explicar em detalhes como vai funcionar esse fundo, que conta com a participação confirmada da Galápagos e deve ter também Evangelos Marinax. São Paulo pretende captar 350 milhões de reais no mercado para aplicar na contratação dos principais jogadores de base de toda a América do Sul. Então o craque da Argentina, o menino prodígio do Peru, o destaque sub-17 do Equador, todos esses atletas serão comprados pelo São Paulo, ainda na base, promovidos ao time principal e vendidos. Por que o São Paulo imagina que isso possa ser determinante? A ideia do São Paulo é ser ainda mais eficaz do que o Palmeiras em relação a categorias de base, mas ele precisa desse dinheiro aportado pela Galápagos e possivelmente pelo Marinax para ter a capacidade de buscar os principais jogadores sub-20 na América do Sul. A especulação dentro do São Paulo é de que esse projeto seria reprovado dentro do Conselho Deliberativo sob a alegação de que o São Paulo, mesmo com todas as dificuldades, conseguiu arrecadar 250 milhões de reais com vendas de atletas da base nesse ano. Qual seria a lógica de vender o percentual da base para a Galápagos ou para o Marinax em troca de um dinheiro parecido? O São Paulo alega que se não fizer esse movimento, nunca será capaz de contratar os principais atletas sub-20 da América do Sul. E com isso, não será capaz, por exemplo, de desbancar o Palmeiras. Só para completar, nessa reunião que o Júlio Casares fez com líderes de grupos, ele teve a garantia de que todos vão apoiar. E nesse momento o São Paulo já entende ter, com alguma facilidade, metade mais um dos votos para aprovação dessa votação. O grupo Participação, que tem o Júlio Casares e o João Farias, prometeu apoio, assim como a Vanguarda de Marcelo Pupo e Leonardo Serafim, o grupo Legião de Carlos Belmonte, Vinícius Medeiros e Júnior Moreto, o Sempre Tricolor do Chapecó, o Força São Paulo, que é liderado por Dorival Decussô e Outen Aires, o Movimento SPFC de Antônio Donizete e Mara Casares,
todos esses grupos já demonstraram a intenção de votar a favor. Júlio só pretende marcar reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre o tema depois que conversar com todos os grupos políticos que integram e formam o Conselho Deliberativo do São Paulo. Hora de falar sobre uma compra no São Paulo, mas para 2026. O tricolor já sabe que terá a obrigação de ficar em definitivo com Enzo Dias, lateral esquerdo argentino que veio por empréstimo do River Plate. É que o jogador já alcançou 41 partidas e o contrato de empréstimo previa a obrigação de compra por 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 800 mil reais se ele ficasse ou disputasse 50% dos jogos. Para efeito de contabilidade, cada jogo era contabilizado a partir do momento em que ele atuasse por pelo menos 45 minutos. Vale a lembrança de que o São Paulo já tem 10% do lateral e vai passar a ter 50% dos direitos econômicos. A tendência é que essa venda seja casada, isso porque Galopo, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao River Plate, ainda não bateu a meta de jogos, mas tem sido super utilizado por Marcelo Gajardo. 24 partidas, 6 gols e uma assistência, inclusive na última rodada, vitória por 2-1 contra o Estudiantes, o Galopo foi titular e marcou um dos gols. Negociação do Galopo mais cara do que a do Enzo Dias, o que vai assegurar lucro para o São Paulo. Ficou combinado entre São Paulo e River que se o Galopo ficar em definitivo vai custar 3 milhões e 600 mil dólares. Estamos falando de uma sobra de 1 milhão e 600 mil. Ou seja, São Paulo cede em definitivo o Galopo, fica com Enzo Dias e ainda embolsa mais algo próximo a 2 milhões de dólares. 1 milhão e 600 mil, a gente está falando de algo na casa dos 8 milhões de reais. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor deve perder goleiro no fim dessa temporada, eu me refiro a Leandro, que foi durante muito tempo comparado com o Rogério Ceni, tudo porque fez gol com a camisa do São Paulo nas categorias de base como goleiro. Hoje, com 20 anos de idade, o Leandro é a terceira opção para o gol. Mesmo com a saída do Jandrei, que foi jogar no Juventude, o Leandro não conseguiu mudar seu status. O Rafael é o titular absoluto, o Yang é o cara que vai ser utilizado em caso de necessidade. O Leandro surge como terceira opção. Como o seu contrato se encerra em dezembro, ele já deu a entender que não renovará seu contrato e vai buscar alternativas para poder jogar com mais frequência. Importante contar que o São Paulo nem fez proposta, até porque já entendeu que não faz parte dos planos do Leandro a sua permanência no Morumbis. Jogador que teve oferta em agosto do Leixões, time foi o quinto colocado na segunda divisão. O São Paulo, na oportunidade, brecou a saída, ao que parece agora não vai haver uma reviravolta. Só para terminar de contextualizar a situação dos goleiros do São Paulo, Rafael tem 36 anos de idade, contrato até dezembro de 27, mas caiu nas graças do torcedor e já admitiu a vontade de se aposentar no tricolor. A ideia do São Paulo é de prorrogar esse vínculo, até porque entende que o Rafael foi o primeiro goleiro que assumiu de fato e com qualidade a posição que havia sido deixada há muito tempo atrás por Rogério Ceni. Só para completar sobre Leandro, o jogador que chegou em 2019, ganhou bastante destaque em 2022 com um gol de falta, como eu citei agora há pouco. Hora de falar sobre o São Paulo, que dispensou o Caio Jorge. Logo, o artilheiro do futebol brasileiro, jogador convocado que atuou por alguns minutos sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção nacional na última data FIFA. Essa história foi contada pelo próprio Caio Jorge em uma entrevista a um podcast do Cruzeiro. Ele conta que antes de explodir no Santos, passou um período de treinos no CT de Cotia, abre aspas para o Caio Jorge. Fiquei por 2 semanas fazendo testes no São Paulo. Fiz gol de todo jeito, mas eu era um pouco franzino. E eles falaram que eu não tinha altura suficiente. Caio Jorge completa contando que tentaram empurrá-lo para o Vitória. Abre aspas para o atacante, queriam me mandar para o Vitória, mas eu estava decidido a ficar no Sudeste. E foi aí que apareceu o Santos. Só é importante lembrar, antes de falar do Santos, que o Geraldo, que era o chefe de Cotia, tinha uma relação boa com o pessoal do Vitória e tentou emplacar que o Caio Jorge fosse fazer teste por lá. O Caio preferiu e conseguiu fazer um teste no Santos e 5 minutos depois de estar em campo já foi aprovado e o restante da história é muito conhecido. Ele sai do Santos para jogar no Juventus da Itália por 7 milhões de euros, no futebol italiano não convence, volta para o Cruzeiro pelos mesmos 7 milhões de euros e hoje vale 20, 25, talvez 30 milhões de euros. A pior notícia para o torcedor do São Paulo vem agora. Caio Jorge não é uma exceção. É só mais um grande atleta que passou por Cotia, mas não teve seu reconhecimento devido. Endrick, hoje no Real Madrid. Ederson, goleiro que até outro dia estava no Manchester City. Davi Luiz, de seleção brasileira. Roberto Firmino, jogador de Copa do Mundo. Hulk, que dispensa apresentações. E o William Arão
foram outros atletas que estiveram nas categorias de base do São Paulo, mas acabaram dispensados sem render frutos no time principal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.